Todo-Poderoso, estamos aqui reunidos em Teu precioso nome, Senhor, para mais este culto de ceia, onde estamos reunidos aqui para tomar a ceia, Senhor, a comunhão, junto com os irmãos aqui, Senhor. Isso é muito grande para nós, Senhor. Este momento que o Senhor preparou para nós é grande demais, Senhor. Nós não merecíamos, nenhum de nós. Portanto, devemos agradecer o Senhor por este momento tão grandioso, tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Isso não é para quem quer, para quem corre, mas para quem o Senhor se compadece e chama. Assim está escrito na Tua santa palavra, Senhor. E o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo para participar desta ceia neste dia, Senhor, para estar aqui neste momento tão bom, tão maravilhoso, que já foi preparado para nós desde antes da fundação do mundo. O Senhor já viu nós aqui reunidos nesse dia, neste horário, para este culto de ceia, Senhor. Estamos muito agradecidos por este momento. Estamos reunidos aqui com o nosso coração aberto, com a nossa alma desejosa por este momento, Senhor. Eu levanto a minha mão e peço que o Senhor Jesus perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas, minhas ignorâncias, Senhor. Perdoa, Senhor Jesus, o pecado, a fraqueza, a falha desta igreja, desta congregação, que daqui a pouco estará tomando a ceia, comendo deste pão que está aqui representando o Teu corpo e tomando deste vinho que está aqui representando o sangue do Senhor Jesus Cristo. Olha para nós, Senhor, com olhar de misericórdia, de compaixão, e através do Teu sangue, Senhor Jesus, abençoe a todos, Senhor Jesus, nessa noite. E agora tome cada um de nós no Teu domínio e nos ajude através da Tua palavra. É a minha oração. No nome de Jesus Cristo é que eu te peço. Amém e graças a Deus. Boa noite, irmãos. Com Jesus, Deus continue nos abençoando. Os irmãos que estão aqui no tabernáculo para tomar a ceia e também os irmãos que estão conosco pela transmissão. Deus continue vos abençoando. E a escritura que nós vamos ler é no livro de São Lucas, capítulo 8 e o versículo 19. São Lucas, capítulo 8 e o versículo 19. É tão bom ouvir o barulho das páginas da Bíblia abrindo, né, irmãos? Que bom, né? Que maravilha, irmãos. Graças a Deus, né? E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que
que ouvem a palavra de Deus e a executam. Podeis vos assentar, irmãos. Graças a Deus, devemos dar graças a Deus, dizer assim, ó, graças a Deus. Em outras palavras, eu te agradeço, Senhor Jesus. E quanto mais você agradece, você recebe mais. Você já descobriu esse segredinho na sua vida, irmão? Eu quero dizer um segredinho, é um segredão. Quanto mais você agradece a Deus pela vida que Ele te deu, você é mais abençoado e você recebe mais. Então, devemos aprender a agradecer. Não reclamar, não murmurar, mas agradecer. E todas as vezes que você tiver uma oportunidade, diga assim, graças a Deus. Eu te agradeço, Senhor. Você deve falar isso na igreja também, né? Não é bom, irmão, você abrir a sua boca e dizer assim, graças a Deus? A bênção não é para você? Você não, eu quero só ouvir alguém dizer graças a Deus. Você não diga graças a Deus? Diga você também, ué. Esse culto é seu, esse culto é para você. Amém? Você faz a sua parte aqui no santuário, cada um faz a sua parte. Cada um busca a sua bênção, ela é individual. Então você pode dizer graças a Deus. Então cada um de nós viemos prestar um culto a Deus. Olha só, irmão, cada um de nós viemos prestar um culto a Deus, uma adoração a Deus. Então você presta o seu. Não espera que o outro preste para você este culto a Deus. Você faça o seu. Então, por isso que eu acho que toda a igreja deveria dizer graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, amém. Então você, quando diga amém, eu creio. É verdade. Eu recebo, eu faço parte. Pronto. Não é difícil. Não é. É como nós dizemos, não é coisa de 7 cabeças, né? Você dizer isso, não é? Não é assim? Não é bom? Não é maravilhoso? Você está dando para Jesus, Ele merece. Você não está dando para o pastor, para o irmão, para a irmã, você está dando para Jesus Cristo. Agora, diga que Ele não merece. Então pronto. Quanto mais você dá graças a Deus e agradece, você recebe mais. É simples, né, irmão? De entender, né? Mas sua alma tem que desejar isso. Seu espírito tem que desejar. Pastor, meu espírito não deseja. Então, meu Deus do céu, tem misericórdia de nossas vidas, né? Isso não é para fazer barulho na igreja, não, irmãos. Da igreja barulhenta, não. Isso é uma gratidão que cada um de nós devemos ter. Isso tem que ser de coração, com gozo na alma, com satisfação, com prazer. Graças a Deus, amém, aleluia, eu creio. Louvado seja Deus. Pronto, que segredo é esse? É difícil? O segredo é você desejar, é você sentir, é você querer, é você descobrir esse segredo. Uma vez que você descobre, isso fica fácil, automaticamente você agradece, dá um amém, dá um glória a Deus, automaticamente, não precisa nem forçar ninguém, não importa se alguém está do teu lado, possa até, talvez você, né, ter até um pouco de vergonha do seu irmão, ou de quem quer que seja, você nem vê seu irmão muitas vezes, nesse sentido, né, irmão? É você e Deus, é você a só com Deus. Pronto. Como se você estivesse na sua casa, no seu quarto, sozinho a Deus, orando e agradecendo a Deus. A igreja tem que ser dessa forma. Amém, né, irmãos? Foram ter com ele sua mãe e seus irmãos. Interessante que aqui eles acharam que ia ter mais privilégio do que os demais que estavam ao redor de Cristo. Eles achavam que eram os mais privilegiados,
Olha, irmão, como Deus não faz exceção de pessoas. Deus vê todos iguais. Nem mesmo a sua mãe e seus irmãos. Ele colocou em primeiro lugar diante da multidão. Esse é que é Deus, irmão. Isso é que é amor. Então foram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podia aproximar dele por causa da multidão, mas eles acharam que eles tinham um privilégio, mais do que os demais. Certamente eles pensaram assim, os irmãos de Jesus e a mãe, quando eu chegar lá ele vai me atender, toda a sua atenção vai ser voltada para mim, porque eu sou a sua mãe. E os seus irmãos talvez pensaram assim também, ele vai me atender, vai voltar toda a sua atenção para mim, que eu sou seus irmãos. Mas foi diferente, irmão. E foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos e querem ver-te. Alguém correu lá e falou para Jesus, olha, lá fora está tua mãe e teus irmãos e quer te ver. Agora veja o versículo 21. Mas, respondendo ele, disse-lhe, minha mãe e meus irmãos são aquele que ouvem a palavra de Deus e a executam ou a praticam. Esses são meus irmãos, minha mãe. Você está vendo o amor de Deus, irmãos? Você está vendo que o Senhor Jesus Cristo não faz exceção de pessoas? Não coloca um mais alto que o outro, mas olha para nós como todos iguais? Então, você já pode ver o quanto Deus nos ama, acima de irmãos, né, muitas vezes, né, ou de parentesca, mas Ele nos ama, irmão, com um amor tão profundo, que Ele nunca fez, quando Ele esteve aqui na terra, cumprindo a sua missão, exceção de pessoas. Nesta mensagem, discernindo o corpo do Senhor, no parágrafo 13, eu me lembro e agora, lembrei do hino, que o irmão Julimar cantou aqui agora. Não condene. Este hino é uma grande mensagem, irmão. Uma grande mensagem para nós. Não condene a alma do seu irmão, pois estamos no mesmo caminho, e aí eu não sei mais, não está na mente, não sei de cor, né? Mas, nesta mensagem, discernindo o corpo do Senhor, o profeta chega a dizer, meu tema esta noite é discernindo o corpo do Senhor. Agora, o nosso destino eterno não está completamente determinado pelo que vemos ou ouvimos, porém está determinado pela classe de discernimento que temos do que vemos e ouvimos. Está vendo? O nosso destino eterno está baseado em quê? No nosso discernimento. Nós temos que discernir o corpo do Senhor. E quem são o corpo do Senhor? Quem são o corpo do Senhor? A igreja, o irmão respondeu aí, é os crentes. E você tem que discernir este corpo. É um discernimento que muitas vezes nós não discernimos. Que o irmão que está ao seu lado, a irmã que está ao seu lado, é o corpo de Cristo. E devemos zelar, amar, perdoar o seu irmão. Devemos estar perto dele. Devemos ter um bom companheirismo cristão com ele, com ela. Devemos trazer ele, trazer ela para dentro do nosso coração, amá-lo, como Jesus nos amou,
porque Ele mesmo falou. Então é um discernimento que nós temos que ter do corpo de Cristo. Ver o seu irmão, olhar para a sua irmã, para o seu irmão, como o corpo de Cristo. Quer ver para vocês verem como o profeta, ele fala quem é o corpo de Cristo e que nós temos que ter discernimento? Veja o parágrafo 15. O profeta fala de Paulo, ele diz: Paulo não estava disputando com eles por haver tomado a comunhão. Aí, o profeta diz assim: o ato deles estava bem, eles estavam certos, e a igreja tomaram a ceia, falando da igreja de Coríntio. Porém, o seu discernimento estava mal. A igreja de Coríntio, os crentes ali, não estava discernindo o corpo do Senhor, porque eles estavam brigando um com o outro, intrigados, levando causa na justiça de irmãos, entre os juízes, entre os incrédulos, quando aquilo deveria e poderia ser ajeitado, arrumado entre os irmãos mesmo. Paulo chega a dizer: não tem alguém dentre vós que possa ajeitar isso? Em outras palavras, que vocês confiarão para resolver este assunto? Tem que ir lá na justiça entre os infiéis para resolver os problemas que surgem entre vocês. Em outras palavras, que Paulo quis dizer, não tem alguém espiritual, alguém entre vós que possam resolver isso, ajudar isso? A igreja de Corinto não estava discernindo o corpo do Senhor. Estava condenando um, justificando se está certo, outro está errado, e levando causa na justiça. Isso é uma vergonha. Quando todos estão na comunhão, todos são crentes. Isso é não ter discernimento do corpo de Cristo, é não ver o irmão como o corpo de Cristo. E a igreja de Corinto estava nessa condição, brigando, intrigando, não falavam com o outro, discutindo, condenando um ao outro. Então, por isso que o profeta diz: o ato deles estava bem de tomar a comunhão, porém seu discernimento estava mal. O tomar a ceia do Senhor é um mandamento do Senhor, porém tomá-la indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, é onde está o erro. Porque às vezes nós pensamos no corpo místico de Jesus Cristo, discernir o corpo místico dele. Mas é discernir o corpo de Cristo, que é os crentes, que é os nossos irmãos. Discernir e saber que ele faz parte do corpo de Cristo, que Cristo habita nele, que ele é a morada do Deus vivo, é a casa de Deus, é onde Deus mora. Ele é o corpo de Cristo, e se você ferir ele, você está ferindo o corpo de Cristo. Irmão, isso é sério demais, irmão. É muito sério. E nós temos que ter esse discernimento. Eu, em São Paulo, agora, estive lá esses dias em São Paulo, para o casamento do irmão Márcio, irmã Zenilda, e também fazendo uma visita, aproveitando ao pastor Adil. E eu tenho muitos parentes em São Paulo. E uma certa pessoa, que é da minha família, ela disse para mim assim: eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu não vou fazer como pastor e nem como tio,
Olha, irmão, eu fiquei assuntando aquilo, que sabedoria, que respeito, que discernimento. Ela não é evangélica, ela é católica. Mas vou fazer uma pergunta para o senhor, não como pastor e nem como tio, mas como homem bem-vindo. Meu Deus do céu, eu baixei a cabeça. Como é que pode uma coisa dessa, né, irmão? Sabedoria como essa. Muitas vezes falta isso em nós, separar as coisas. Muitas vezes nós dizemos, pastor fulano de tal, é isso, aquilo outro, pastor fulano. Você está colocando o ofício, gente, você está ofendendo, você está tocando no ofício. Vocês têm que separar. Falar o homem, ou José, ou Bevindo, ou Manuel, ou Antônio, mesmo que ele seja um pastor, para você não envolver no ofício. Não misturar as coisas. Você tem que ter o discernimento, mesmo com seu irmão aí. O irmão fulano de tal é não sei o quê. Não. Nós temos que medir as palavras, para nós não tocar, viu, irmãos, naquilo que é de Deus que está no irmão. Ele é o corpo de Cristo, mas parece que você não está entendendo o que eu estou falando. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Está levando a sério? Está pensando no que eu estou falando ou está pensando em qualquer outra coisa aí fora? Está entendendo? Pois é, ué. Tomar cuidado, não se arruma problema. Tem que discernir as coisas, ter respeito um com o outro, separar as coisas. Então o profeta fala que a igreja de Coríntio não estava discernindo o corpo do Senhor. Aí ele fala, onde está o erro? Esses cristãos estavam tomando a comunhão e não estavam vivendo a vida à altura do verdadeiro cristianismo. Aí ele diz assim, o cristianismo é uma experiência que você adquire através do Espírito Santo, né, irmão? É uma experiência, é uma vida vivida na palavra. E esses cristãos estavam vivendo qualquer classe de vida, dando mau exemplo de sua profissão. E Paulo diz, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, isto é, que estão mortos por não haver discernido o corpo do Senhor. Misericórdia, né, irmãos? Por isso, quando entrava a semana da ceia, o profeta ia de casa em casa para ver se as famílias, se os crentes estavam bem com Deus, bem uns com os outros. Se tinha alguma coisa para se acertar antes do culto de ceia. Porque os crentes, os membros, são o corpo de Cristo. E nós que nós chamamos cristão, não temos o direito de tomar a comunhão, a menos que estejamos vivendo acima da reprovação do mundo. Não temos nenhum direito. A comunhão é para aqueles que estão vivendo justamente
como exemplo do cristianismo. Aí o profeta diz assim, ó, a pior coisa que há no mundo é uma pessoa que trata de personificar algo que não são. E há muito disto no mundo hoje. Não é só o que fazemos nesse dia. Somos culpados do mesmo crime pelo qual Paulo estava repreendendo a igreja de Coríntio por tratar de fazer algo que o Senhor tinha mandado sem discernir o corpo do Senhor. Aí o profeta, ele vem e diz assim, ó, e o corpo do Senhor são os crentes. Você já sabe agora quem é o corpo do Senhor? Você pode falar mal do seu irmão agora? Você tem coragem de fazer isso? De brigar com o seu irmão? Entrar no soco com ele, com ela, agarrar nos cabelos? Irmãos, não, né? Ele é meu irmão, ela é minha irmã. Ela é o corpo do Senhor, eu tenho que respeitar. Ela é a morada do Deus vivo, ela é a casa de Deus. O Senhor Jesus habita nela, mora nela. É discernimento. Olha uns para o outro, irmão, com olhar de misericórdia. É o que devemos fazer. Perdoa, o ama. Orem pelo outro. Isso aí é discernimento. Isso é discernir o corpo do Senhor. Não, pastor, discernimento é até a revelação da Bíblia, da mensagem, do batismo em nome de Jesus Cristo, e vai. É só isso, é? Não. Talvez você crê em tudo isso, mas você odeia seu irmão. Você fala mal do seu irmão. Você tem mágoa de seu irmão. Você não deseja o bem para o seu irmão. Mas hoje estamos fazendo coisas sem discernir a palavra de Deus. Devemos ter discernimento de tudo o que fazemos. Isso devia ser medido pela palavra de Deus. Deus continue nos abençoando, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a bênção da sua palavra, graças a Deus. Agora nós vamos nos colocar de pé e vamos ler a leitura oficial da ceia. Abre a sua Bíblia aos 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 23. 1 aos Coríntios capítulo 11 e o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão
ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E você já sabe quem é o corpo do Senhor. É os crentes, é seu irmão. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ainda de pé, irmãos, vamos ler ainda em São João, capítulo 13, e a partir do versículo 12. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa e disse-lhe: Entendei o que eu vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizei bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Exemplo que ele nos deu, né, irmãos? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Podeis vos assentar, irmãos. E você deve manter a sua cabeça inclinada em atitude de oração, antes de você tomar a fila da ceia. Falar com Ele, com o Senhor Jesus Cristo. Levar o nosso caos a Ele. E Ele está pronto para nos ajudar. Isso eu tenho certeza, irmãos. Graças a Deus.
colocar de pé, irmãos. Aqui está este pão e este vinho. Este pão está aqui representando o corpo do Senhor Jesus Cristo. Este vinho, ele está aqui representando o sangue do Senhor Jesus Cristo, representando algo tão sagrado e tão divino, irmãos. E junto nós vamos levantar nossas mãos e pedir a santificação e a consagração do pão e do vinho. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é maravilhoso, Senhor Jesus. Podemos expressar como Davi expressou: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Isso não é para quem quer, para quem corre, mas para quem o Senhor se compadece e o chama. O Senhor diz: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e nomeei para que dê frutos. Aqui estamos, Senhor Jesus, diante do Senhor, diante da mesa do Senhor, deste pão e este vinho, representando algo tão puro, tão sagrado e tão divino, Senhor Jesus, o qual nós não temos nenhuma condição própria, nenhuma santidade própria, Senhor, para estarmos aqui. Ó Deus, diante de algo que está representando algo tão sagrado, tão divino, tão puro, um sacrifício tão perfeito, que foi o do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós na cruz do Calvário e carregou aquela cruz pesada nas ruas de Jerusalém, deixando pegadas de sangue, Senhor Jesus, e foi até o alto Gólgota, onde foi crucificado, morto ali, mas ressuscitou e está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso e intercede por nós. O Senhor é o nosso intercessor. Aleluia, aquele que intercede pelos nossos pecados. Esse sacerdote que compadece das nossas fraquezas. Santifica, Senhor Jesus, este pão, Senhor, consagra este pão, Senhor, qual nós vamos comer, representando o teu corpo, este vinho aqui, Senhor, representando o sangue do Senhor Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento, do novo pacto que o Senhor fez conosco no Novo Testamento, o sangue que nos limpou, que nos lavou. Santifica, Senhor Jesus, este vinho, Senhor, consagra este vinho, Senhor. Agora este pão e este vinho está consagrado e santificado diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Podeis vos assentar, irmãos. Mantenha em atitude de oração. Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões.
Amém. Nós cumprimentamos todos os irmãos que participam conosco através da transmissão. São aproximadamente 183 irmãos. Em Bom Jesus da Lapa é o irmão Fred, em Brejinho das Ametistas é toda a igreja, também a irmã Daiane, em Brumado é a irmã Maria Nilza, aqui em Caetité a irmã Alice, em Feira de Santana o irmão Martim, irmão Giovanni, a irmã Joana, em Pilões, irmão José e toda a sua família, em Guanambi toda a igreja, a irmã Veraci, irmã Tatiana, o irmão Valdelino, no Ceará em Barbalho o irmão Felipe e em Cuiabá no Mato Grosso o irmão Douglas Vieira. Vamos todos abençoá-los, que Deus vos abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Ontem completou-se mais um ano de vida a irmã Laudemira, a nossa querida irmã Nenê. Deus, vamos levantar nossas mãos? Deus vos abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé e agradecer ao nosso Deus. Temos aqui um pedido de oração pela irmã Maria Nilza. Senhor nosso Deus e Pai celestial, nós estamos agradecidos a Ti, Jesus. Esse é o sentimento que há em nossos corações, ó Pai. Esse sentimento de gratidão, Jesus. Sabendo que nenhum de nós merecia, ó Pai, mas o Senhor nos amou de tal forma, Jesus, que o Senhor foi lá e fez, ó Pai. E, ó Deus, que o Senhor possa manter esse sentimento em nós, Jesus. Tira de nós todo espírito de ignorância, toda arrogância, Jesus, e mantenha-nos no centro, ó Deus. O cristão, ele tem que estar no centro da palavra, Jesus, e é ali onde nós queremos estar, ó Pai. Ó Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor, ó Pai, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a prosseguir, Jesus, com esse sentimento nobre em nossos corações, ó Pai, olhando somente para Ti, Jesus, perdoando, amando, Senhor Jesus, e mantendo esta comunhão gostosa, Jesus, porque é muito bom ter comunhão contigo, Jesus. É bom demais ter comunhão com os irmãos, ó Pai. Que o Senhor possa mantermos-nos nesta comunhão gloriosa, Jesus. Mantendo-nos esse espírito, ó Pai, quebrantado, Jesus. Como nós aprendemos aqui nesta manhã, que o primeiro passo é se humilhar, Jesus. Ó Deus, encoraja cada um de nós, ó Pai. E, ó Deus, esse pedido de oração que chegou aqui, Senhor, da irmã Maria Nilza, nós não sabemos a necessidade dela, mas o Senhor conhece todas as coisas, ó Pai. E o Senhor conhece a necessidade dela, Jesus, e nós levantamos nossas mãos e apresentamos elas ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa suprir a sua necessidade, Jesus, assim também como em nós. Também a irmã Laudemira, Jesus, que ontem completou mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor acrescente a saúde a ela, Jesus. Dá-lhe força no físico, no espírito, Senhor amado, para continuar, Jesus, vivendo e servindo ao Senhor, ó Pai. Porque esse, Senhor Jesus, é o nosso desejo maior, ó Pai. É viver para Te servir, ó Pai. É viver para Te amar, Jesus. É viver, ó Deus amado, uma vida vivida na Sua palavra, Jesus. Este é o nosso desejo, ó Pai, e que o Senhor possa nos abençoar no decorrer desta semana, ó Pai celestial, mantendo-nos em Sua presença, que o Senhor possa nos ajudar, possa se compadecer das nossas fraquezas, ó Pai, possa estar ao nosso lado, Jesus, possa nos fortalecer a cada dia, ó Deus amado, e mantenha-nos centralizados, Jesus, em Sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Abençoe ao seu irmão, a sua irmã, dizendo: Deus te abençoe, Deus abençoe. E na terça-feira nós estaremos de volta aqui para mais um culto de louvor e pregação da palavra de Deus. Boa noite com Jesus.
descalços e feridos, vai Jesus pelo caminho. Uma grande cruz a carregar, ele suportou sozinho. Não podia reclamar, pois teria que passar pelo Gólgota, pelo Gólgota. O seu rosto já queimado pelo sol foi castigado. Os soldados lhe batiam e cuspiam em sua face. Não podia reclamar, pois teria que chegar até o Gólgota, até o Gólgota. E as pedras no caminho e o peso dessa cruz e as mãos que o empurravam derrubavam meu Jesus. E os soldados sem piedade então chicoteavam até Cristo levantar. A coroa de espinhos e o sangue que escorria, o seu rosto desfigurado, ninguém o reconhecia. Não podia reclamar, pois queria me salvar no Gólgota, no Gólgota. Grandes cravos furam suas mãos e seus pés também pregados. O vinagre que ele bebeu e a lança que o perfurou. Cristo deu um forte brado